E aí galera, beleza? Bom demais? Bora falar sobre o capítulo 23 de Jujutsu Kaisen que saiu oficialmente, galera. E esse capítulo literalmente cria um novo mundo, mostrando que a harmonização ali, né, que foi realizada, ela foi sim concluída, né? E o capítulo teve muita explicação ali de diálogo, quase ele todo, né, serviu para poder detalhar a ideia ali por trás da harmonização que foi feita, né, nessa harmonia. E além disso, pessoal, o gato caolho maldito aí, né, ele acaba interrompendo ali a luta do Mahoraga com o Dabra, né, mas seria uma luta que todo mundo já sabe quem seria o vencedor, né, que no caso seria o Dabra, principalmente depois da sua expansão de domínio. E se você gosta das análises que eu faço aqui de todos os capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, pessoal, tanto do universo geek, né, em geral, né, como série, filmes, animes, quanto no mundo de Jujutsu Kaisen, já que aqui eu sempre trago para vocês os resumos completos de tudo que aconteceu. Então, bora para mais esse resumo, galera. Bora comigo. O capítulo 23 começa com uma daquelas pequenas historinhas, né, de Otsutsuki e seus amigos, aonde que ele prova as bebidas ali da terra para ver qual delas, né, que não está envenenada, e ele acaba provando ali todas, basicamente, e é mostrado também o Dabra, onde que ele aparece, e nesse pequeno trecho ali dessa historinha, né, resumindo, pessoal, ele acaba ali ficando bêbado e seus amigos acham que ele realmente não estava tão bêbado assim, né, aquelas historinhas que a gente vê assim em alguns começos do capítulo, né? E é uma historinha bem curta, mas com uma questão de meio que de comédia ali, igual a gente já está acostumado a ver. Então, pessoal, o capítulo realmente começa com o Itadori explicando ali para Maru que mesmo se eles acabassem ali, né, com toda a energia amaldiçoada dos japoneses, provavelmente os espíritos amaldiçoados ainda continuarão a nascer. Aonde que o Maru fica incrédulo ali, né? E ele acaba fazendo uma pergunta. Então, se todo aquele papo lá que a gente teve até agora, entre aquelas duas escolhas que eu mencionei no capítulo anterior também, se todos virarem feiticeiros ou se a energia amaldiçoada seria retirada de todo mundo mesmo? Itadori fala que, para simplificar, galera, não é possível extinguir totalmente a energia amaldiçoada dos humanos, galera. E ele comenta também para o Maru que provavelmente o Maru não leu todo o caderno que ele entregou para ele ali, né? Porque apesar, ele provavelmente deve ter dado ali algumas pequenas lidas, ou algumas consultas rápidas. E ele começa falando sobre os estrangeiros que também possuem, né, energia amaldiçoada, mas em uma quantidade bem menor. E ele explica também que essa energia amaldiçoada, ela é uma característica dos japoneses e das pessoas que têm descendências ancestrais também japoneses. E os estrangeiros também emitem uma certa quantidade de energia amaldiçoada, porém muito mais fraca em comparação aos dos japoneses. E é justamente por causa dessa energia amaldiçoada fraca que de vez em quando nasce um espírito amaldiçoado no exterior, né? Mas é muito raro de acontecer, mas nasce. E quando eles acabam nascendo, pessoal, eles costumam ser extremamente fortes e eles costumam aparecer do nada. E Itadori ainda pergunta, né, se pergunta se mesmo sendo fraca, essa energia amaldiçoada ainda geram espíritos fortes de certa forma. Itadori então explica que mesmo após 70 anos, desde que a existência de espíritos amaldiçoados foram anunciados ali ao mundo, a energia amaldiçoada dos estrangeiros começa a ser meio que drenada para Tóquio. E após essa explicação, Maru chega a uma conclusão de que, mesmo extinguindo toda a energia amaldiçoada dos japoneses em si, que era o plano inicial deles, espíritos amaldiçoados de outros países continuarão nascendo, tanto no exterior quanto também em Tóquio. E Itadori fala que se aquele local ali onde que eles estão tendo essa conversa é realmente um local onde passa todas as almas da Terra, então isso também vale para os estrangeiros, né? Já que também são humanos, então basicamente todas as almas das pessoas passam por ali. E o único jeito de extinguir totalmente a energia amaldiçoada da humanidade seria incluir as pessoas do mundo inteiro, não só os japoneses. Então o Maru explica que mesmo ajustando o formato das almas, principalmente com a ajuda ali do Mahito, né, uma ajuda forçada, todo aquele plano que eles teve dos japoneses os japoneses poderiam passar a emitir uma energia amaldiçoada tão fraca quanto as dos estrangeiros também. E assim os espíritos amaldiçoados continuariam de fato a nascer, só que numa quantidade bem menor, igual acontece mesmo no exterior, né, nos outros países. E Maru fala que provavelmente Itadori tem razão sobre isso, já que sua técnica está sendo usada para o bem da harmonia entre os japoneses e os simurianos, e ele não quer fazer algo que machuque ali o corpo de alguém de fato.
E Itadori responde que sem o metabolismo de energia amaldiçoada, existe grandes possibilidades de danos nos corpos ali das pessoas. Então Itadori fala que remover totalmente a energia amaldiçoada não é uma boa ideia. E ele fala também que com a exceção tem algumas exceções ali, né, de pessoas que já nascem com alguma restrição celestial, como a Mach, Zenin e o Toji. E nesse caso, eles apagam completamente a energia amaldiçoada, é algo literalmente impossível, né, apenas para esses tipos de pessoas. E esse é o karma da humanidade, ter essa energia amaldiçoada. Maru ainda fala que mesmo com poucos espíritos nascendo, né, eles podem nascer extremamente fortes, assim como acontece no exterior, e isso seria preocupante, onde que Itadori diz que não tem motivo para se preocupar com isso, porque pelo fato dele viver mais de 300 anos, né, ele vai encontrar alguma forma de poder proteger essas novas gerações ali, né, se caso isso acontecer mesmo. Então, no local onde que eles estão, Itadori pega ali um bichinho, né, de pelúcia que simboliza aquela besta mostrada anteriormente, o Kalian, e pergunta a Maru que se ele reuniu todo mundo ali que era necessário para poder criar harmonia. E ele pergunta qual a diferença entre espíritos amaldiçoados e os Kalians, galera. E por que a tribo deles ali, né? Eles acham que todos eles são iguais, tanto os espíritos amaldiçoados quanto Kalian. E Maru, né? Ele acaba respondendo que espíritos amaldiçoados são coisas malignas, pois eles nascem de uma energia amaldiçoada e não podem ser convertidos, voltar a ficar do bem. Mas nem sempre aqueles que se parecem com o espírito amaldiçoado são realmente malignos. Então, com base nisso, o Itadori fala que conheceu uma feiticeira Jujutsu imortal chamada Tengen, que viveu mais de 500 anos e tinha uma experiência quase como se fosse um espírito amaldiçoado. Mas ele não era de forma alguma uma pessoa má, né? Ou como se fosse um espírito amaldiçoado mau. E ele também dá o exemplo do irmão mais velho dele, que era uma mistura de humano e espírito amaldiçoado, uma espécie de híbrido, né? Que no começo ele até tinha problemas com o irmão, mas que depois eles acabaram se entendendo e também, por mais que pareça um espírito amaldiçoado, meio que híbrido, né? O irmão dele não era uma pessoa má também. Então Maru percebe que as almas ali, né, dos Kalians e dos espíritos amaldiçoados da tribo, eles são basicamente, a alma são da mesma cor. E por isso, eles não atacam os membros da tribo. E ele fala também que naquele local, todas as almas da terra passam realmente de fato por ali e que ele não consegue mudar a cor das almas das pessoas, principalmente as pessoas que vão nascer, mas ele consegue transformar aquele local em um dispositivo de ramificação e modelagem de almas, ajustando suas formas ali, né, e eliminando ao máximo a possível energia amaldiçoada que elas possam vir a ter. Itadori pergunta se não há outra forma ali, né, de modelagem da alma, porque se seguirem por esse plano, os Kalians, por exemplo, eles não irão conseguir sobreviver, segundo ao que dá a entender no mangá. Então o mangá já corta e vai para uma página onde que mostra um xamã bem velho ali, Dabura, e depois vemos Maru pedindo desculpas por ter interrompido ali o duelo, né, manchando a honra ali do Dabura. E Dabura diz que já cumpriu seu papel, né, e pergunta se ele ainda é necessário, onde que Maru responde que não, e Maru percebe que algo mudou no Dabura, aonde que Dabura fala que nada demais mudou nele, ele apenas agora finalmente alcançou ali os seus amigos, né? Digamos que alcançou a forma dele de pensar. E eles acabam ali se despedindo, onde que Maru diz que tem certeza que um dia vai voltar a ver o Dabura novamente e que agora ele entende a sua própria técnica amaldiçoada, que antes ele não entendia muito bem como ela funcionava. Então a gente vê o Maru estendendo a sua mão e o que dá a entender é que ele provavelmente está curando ali as pessoas que estavam caídas, como a Yuka, né, o Tsurugi e o Cross. Então a gente vê o plano da harmonia sendo colocado em prática, enquanto Maru chama os espíritos amaldiçoados da Terra, Itadori diz que aquilo é um grande pecado, pois eles estão mudando a vida das pessoas, mexendo na alma e no corpo delas também, né? E Maru acaba concordando e diz que faltava ele ter uma determinação para isso. E no momento dessa grande harmonia, né, nessa harmonização, aparece o Cross e acaba pegando ali a mão do Maru e fala que vai fazer aquilo junto com ele. E aparece também o Tsurugi e a Yuka, pessoal, onde que o Maru se sente emocionado por ter pessoas ao lado dele, por poder fazer aquilo, né, e junto com a ajuda de outras pessoas. E ele agradece a eles e acaba dizendo muito obrigado e acaba realizando
essa grande harmonia ali que era o plano geral. Então esse capítulo termina com algumas páginas mostrando pra gente, né, as almas sendo enviadas para cima, para o céu, e o quadrinho termina de fato com o Maru falando, né, que seria uma cerimônia de harmonia que seria realizada naquele local. Então, pessoal, o grande plano de harmonia foi concluído e essa é uma história que foi fechadinha ali, um pouco mais curta, né? Mas ele deixou pra gente uma futura pérola ali, né? Para os próximos capítulos, onde seria o potencial do Dabra, que foi mostrado pra gente, a força do Itadori e a possibilidade de surgir, né? Espíritos amaldiçoados extremamente fortes no futuro, galera. Onde que o próprio Itadori comentou que estará pronto para enfrentá-las, né? Abrindo espaço ali para grandes batalhas que a gente pode vir a ver aí no mundo de Jujutsu Kaisen. Mas e aí, galera, você gostaria, assim como eu, de ter visto nesse capítulo o Dabra destruindo de vez ali o Mahoraga, galera? O GG sempre acaba quebrando ali, de certa forma, as expectativas da gente, né? Puxando o Dabra ali e cancelando toda a luta. E se você gosta, pessoal, de resumos assim como esse, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen Módulo, né, os próximos capítulos e também vários outros filmes, séries e filmes também que eu trago aqui pra gente no canal, galera. Então até o próximo vídeo, tamo junto, fui!